Olá Rui, boa noite. Viva, boa noite. Antes de mais, quero-te agradecer por teres aceito este desafio de conversar um bocadinho sobre esta paixão em comum, não é? Que é o futebol. Este é o primeiro episódio do programa A Bola que Fala. É uma rubrica criada por mim e que me fez todo o sentido que fosse o meu primeiro convidado como jornalista de desporto, porque passamos a vida a ver-vos e a ouvir-vos trabalhar em cima daquilo que é o futebol, e acho que poucas vezes ouvimos as vossas opiniões e que fazia todo o sentido, Rui. Obrigado por isso. De nada, Filipe, foi um prazer. Já nos conhecemos há algum tempo e é importante também estes espaços para falar de bola, ou de futebol, não de bola, mas de futebol, como nós gostamos, de forma até um pouco mais informal e sobretudo nestes tempos agora tão especiais que vivemos, neste período de quarentena, em que estamos retidos em casa, em que não podemos de facto ir ao futebol, ir ao estádio, cheirar a relva, e tu conheces bem esse ângulo das coisas. Com todo o gosto vamos então falar um bocadinho de futebol. Sim, vamos a isso. Antes de mais, deixa-me só aqui inserir um bocadinho. Para quem não conhece, o Rui é um dos jornalistas de desporto mais conceituados em Portugal, pelo menos para mim. Ele faz parte da Bola Branca, a mais ouvida, como nós gostamos de lhe chamar, há muitos anos. É um grande amigo que tenho, conforme o próprio disse. É uma rúbrica que pretende falar de futebol a sério, fazer as perguntas que não são feitas em muitos dos painéis que assistimos hoje em dia, e que acaba por ganhar a sua força fruto da quarentena que agora vivemos. Prometo ser um narrador apaixonado, mas que quem vai realmente ser o plano de destaque serão os meus convidados, e começamos aqui com o Rui. Rui, deixa-me fazer o pontapé de saída. Como é que um jornalista de desporto vê o futebol atual nas suas conjunturas económicas e desportivas? Achas que esta liga é sustentável? Achas que os direitos televisivos deveriam ser partilhados de outra forma? Este tema que nos assombra dos ordenados em atraso, como é que tu vês esta globalidade financeira das competições profissionais em Portugal, Rui? Olha, Filipe, eu acho que é curioso estarmos a ter esta conversa numa altura em que já todos tivemos a percepção de que o futebol jamais voltará a ser o mesmo como nós o conhecíamos na sequência desta pandemia terrível que estamos a viver em todo o mundo. E é muito curioso termos esta conversa numa altura destas, porque como em todas as áreas da sociedade onde há movimentação de dinheiro, há movimentação de interesses, e estes interesses aqui, não quero ser pejorativo, não quero que percebam mal esta expressão, mas como em todas essas áreas, o futebol também será afetado, seguramente. Nós estamos ainda a caminhar num caminho de incerteza em relação ao que vai acontecer. Há apenas algumas ideias que são emanadas pela UEFA, que são emanadas pela Liga Portuguesa, pela Federação Portuguesa do Futebol, isto porque de futebol se trata, mas acredito também noutras modalidades e noutras federações aconteça o mesmo. O que posso dizer é que o futebol vai mudar, e eu tenho a sensação de que vai mudar para melhor. Há dias um amigo dizia-me que era preciso fazer um reset e descer um pouco à terra perante o que estava a acontecer no futebol. Eu acho que esta é a oportunidade forçada para isso acontecer. Recordo-te, por exemplo, os ordenados que estavam a ser pagos, as transferências que já estávamos a assistir, Neymars e afins, também aquela famosa transferência e que a nós portugueses nos diz mais, que é de João Félix para o Atlético de Madrid. Eu acho que a partir de agora as coisas não voltarão a ser as mesmas. Os clubes estão a ter essa consciência. Assistimos, por exemplo, na Liga Portuguesa à discussão em relação aos ordenados, ainda não está nada oficializado, pelo menos à data desta nossa conversa. Assistimos também a uma SAD, uma Sociedade Anónima Desportiva, qual empresa colocar-se também em regime de layoff e a encontrar justificações para esse layoff, como muitas outras empresas, desde logo se calhar à cabeça a TAP, o fizeram também em Portugal.
por isso mesmo, isto vai certamente ao encontro do que eu estava a dizer. O futebol também não será o mesmo. Parecem haver vantagens nesta mudança, neste alterar de paradigma forçado, mas a ver vamos se há mais vantagens do que efeitos prejudiciais e nefastos. Sim, Rui, concordo plenamente, mas isto leva-me a uma questão. Achas ou acreditas que, por exemplo, a hipótese de um teto salarial imposto a nível superiormente declarado possa vir a ser uma realidade? Um teto salarial para as competições europeias? Eu pergunto-te outra coisa, respondo com uma pergunta. Quantos jogadores já abandonaram os clubes pelas cláusulas de rescisão? E há muitos anos que conhecemos as cláusulas de rescisão no futebol. Pois bem, não quero aqui ser pessimista, alarmista, criar aqui uma ideia que possa ir ao encontro da velha ideia debaixo do pano, mas o que é certo é que será que isso poderá servir de alguma coisa? Se me perguntas, acredito ou acreditas que podem ser colocados, definidos tetos salariais? Sim, mas depois esses tetos salariais podem muito bem também ser contornados. Claro. E acho que é isso que poderá também suceder. Ok, Rui. Mas pegando aqui agora um bocadinho nesta parte daquilo que é a sustentabilidade financeira, mas libertando a zona de crise e entrando na parte desportiva, Rui, entroncando o financeiro na competitividade. Tu achas a nossa Liga Portuguesa competitiva neste momento ou achas que houve um descolar dos três grandes, digamos 4, com este crescimento do Braga? Achas que descolaram dos restantes? E por seguinte perguntava-te qual o novo posicionamento desta Liga perante a Europa? Eu acho que em Portugal cavou-se, infelizmente, nos últimos tempos, um fosso ainda maior, mas, sobretudo, entre o Benfica e os restantes grandes, Sporting e Futebol Clube do Porto, e depois também poderemos incluir nesse grupo o Sporting Clube de Braga. Esse foi o grande fosso que se cavou. Naturalmente que para os benfiquistas será agradável ouvir os seus dirigentes dizerem que o clube está pujante. Veremos se agora neste contexto tão específico de uma crise de saúde que se irá converter a seguir numa crise também económica, com que impactos é o que todos estamos na expectativa de saber. Veremos se o Benfica vai usar essa sua capacidade até agora demonstrada em termos financeiros para continuar na mesma linha ou se vai moderar. Parece que o presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, já disse que, pelo menos nos bastidores, que ia, de certo modo, moderar esses seus ímpetos quase públicos de gastar um pouco mais ou de continuar num nível de gastos superior, mas o que eu acho é que a nossa Liga cavou de facto esse fosso. Nos últimos anos já o tinha cavado em relação aos três grandes, em comparação com a restante tabela classificativa da Primeira Liga e em relação aos demais. Esta questão da Covid-19 não pode, a partir de agora, ser dissociada desta questão financeira, pelo menos nos anos mais próximos, diria que a curto, médio prazo, mas estamos sempre a trabalhar no domínio da especulação, no domínio da incerteza, porque, tal como a própria doença, não sabemos o que é que vai acontecer na próxima semana, daqui a 2, daqui a 3 semanas. A nossa Liga, de facto, poderá também aqui registar uma aproximação, mas vai depender muito essa aproximação entre clubes, em termos financeiros, daquilo que fizerem os clubes da frente e, em particular, na minha opinião, o Benfica. Se vai continuar a ser uma liga competitiva, penso que te referes em relação ao resto da Europa, eu acho que sim, mas competitiva apenas em relação àqueles que também vão à Europa. Portanto, não há aqui, nesse aspecto, uma diferenciação em relação aos clubes que são fortes cá dentro e em relação aos clubes que depois vão competir lá fora. Vão continuar a competir lá fora os clubes do costume.
Benfica, Sporting, Futebol Clube do Porto, Sporting Braga, e depois talvez ali, como outsiders, uma época sim, uma época não, quiçá, o Vitória de Guimarães, o Rio Ave, e estou-me a lembrar também do Marítimo, uma equipa que andou muitos anos nas provas europeias. Compreendo, Rui. Queria-te deixar aqui, antes de continuar naquilo que era a minha ideia sobre esta liga, a nossa liga portuguesa e a Europa, ao falares-me dessa pujança e dessa força, desse rolo compressor que o Benfica acaba por passar a imagem, se me é permitida a expressão, até que ponto é que essa força... é uma expressão tua. Até que ponto é que Mas em termos financeiros o Benfica tem pelo menos provado isso. Sim, que é uma claro. equipa pujante em termos financeiros. Claro. Eu digo esta conjuntura de se destacar dos demais a todos os níveis, não é? Até que ponto é que pode de alguma forma beliscar esse pedestal se hipoteticamente o Porto for campeão nesta edição da Liga? Não sei se vai beliscar muito. O Futebol Clube do Porto, se for campeão deste campeonato corrente, seja no campo, seja por uma decisão inusitada que possa surgir de atribuição do título, como assistimos agora na Bélgica, mas com a UEFA a não considerar que isso será muito ético, mas o Porto, se for campeão, penso que será uma lufada de ar fresco para o Futebol Clube do Porto, tendo em conta a entrada direta na Liga dos Campeões. Penso que será esse o grande benefício. Isto para além das questões sentimentais, de clubismo, de confiança que se ganha quando se ganha um título, de mobilização de adeptos ou da continuação de mobilização de adeptos, mas acho que os benefícios financeiros, que são aqueles que estamos a falar agora, advêm somente dessa questão da entrada direta na Liga dos Campeões da próxima época, na fase de grupos da Liga dos Campeões, tendo em conta que o Porto também precisa de somar dinheiro, de fazer dinheiro. Não é por acaso que temos quase todos os dias ouvido e lido nomes dos jogadores do Futebol Clube do Porto associados a outros clubes. Todos nós sabemos como é que funciona o mercado, funciona também muito por divulgação, por sugestão, com os empresários metidos ao barulho, chamemos-lhe assim, mas o que é certo é que temos ouvido esses nomes, não é por acaso, estou em crer, e o Futebol Clube do Porto necessita naturalmente de fazer esse encaixe financeiro. Acho que teríamos o investimento direto no futebol, mais se o Benfica no futebol da equipa, em reforços, como os adeptos gostam, com contratações, quiçá até com nomes sonantes, se o Benfica fosse campeão, do que propriamente se o Futebol Clube do Porto fosse campeão. Muito bem. Rui, permite-me aqui, por breves instantes, voltar um bocadinho àquilo que era a minha questão sobre o lugar da Liga Portuguesa na Europa. E aquilo que eu queria dizer, no fundo, era: tu, como um jornalista desportivo de carreira, que viste tremendos sucessos lusitanos, viste o Porto campeão europeu, e desde então, de 2004 em diante, um estado crescente da nossa competitividade europeia, completando eliminações históricas, isto até se calhar há um par de anos. Parece-me a mim, e queria saber a tua opinião sobre isso, que agora nos estamos a ressentir um bocado. Parece que, de alguma forma, os clubes portugueses não estão tão à frente, tão competitivos como apareceram, se calhar, nestes anos até há 2, 3 anos. Tens a mesma opinião ou tens uma opinião contrária? Tenho a mesma opinião. Acho que os clubes portugueses têm denotado francas dificuldades nos últimos anos, nas provas europeias, desde logo o Benfica, com 2 carreiras consecutivas que deixaram muito a desejar. O Futebol Clube do Porto também com dificuldades em voltar àquela alta roda de forma consistente, como teve durante muito tempo. O Porto, que fez muitas edições seguidas da Liga dos Campeões, ver o Porto jogar playoffs e
e ligas Europa, como é o caso esta época, é um bocado estranho, não é? Ficamos Claro. um bocado, estranhamos um bocado essa posição do Futebol Clube do Porto. O Sporting, que andou sempre ali naquela segunda linha europeia, mas sempre com presenças também ano após ano, época após época, não nos estranhará tanto, porque conhecemos todos nós, portugueses, adeptos do futebol em Portugal, somos também, ao fim e ao cabo, enquanto jornalistas, enquanto treinadores, como é o teu caso também, somos agentes deste futebol, não nos estranhará tanto o Sporting, porque conhecemos as dificuldades domésticas que o Sporting tem tido, mas eu acredito que Portugal tem, os clubes portugueses, nomeadamente os grandes, têm tido dificuldades perante também o próprio fosso que se tem cavado lá fora. Nós falávamos há bocadinho do fosso interno, esse fosso também se cavou lá fora em relação aos clubes portugueses em comparação com os grandes da Europa. E sobretudo quando ficamos com a sensação que a Liga dos Campeões, por exemplo, essa prova máxima, já não é feita para clubes portugueses, clubes holandeses, clubes belgas, que até tiveram grande representação e tiveram também momentos muito interessantes e momentos muito bons em edições anteriores da Liga dos Campeões, das provas também da UEFA. Estava aqui a tentar lembrar-me também, a Bélgica não é um bom exemplo, mas a Holanda é certamente um bom exemplo com o PSV, com Ajax. O Ajax teve agora uma boa prestação na última edição, mas não é seguramente o momento destes clubes, que habitualmente se chamam de clubes de segunda linha europeia. O que é certo é que o futebol da Liga dos Campeões transformou-se de facto num futebol para 3 ou 4 ligas, nem mais, 3 ou 4 ligas, e são essas que têm dominado, sempre com o dinheiro a ser a mola e a ser o principal nestas competições. Rui, perdão que tive aqui uma pequena falha de som. Permite-me acrescentar aqui uma coisa, que é, no caso da nossa Liga Portuguesa, olhando à nossa realidade, a questão que eu te coloco é a seguinte, e acho que aqui vamos entrar numa linha de futebol a sério, que era uma das grandes questões que eu te coloco. Achas que o nosso retroceder de competitividade europeia é um aspecto financeiro? É um aspecto, digamos que, quando eu digo financeiro em dois aspectos. Um aspecto financeiro português que não investe tanto, um aspecto financeiro exterior, como tu referiste, que investiu mais, ou pode eventualmente ser também um decréscimo de qualidade dos treinadores que temos atualmente nos grandes em Portugal? Relembro que tivemos Jorge Jesus, Vítor Pereira na linha da frente, treinadores geniais. A sensação que dá é que ultimamente podemos eventualmente não estar tão bem servidos a nível técnico, do ponto de vista da genialidade. Se é que Sérgio Conceição, Bruno Lage são excelentes treinadores, parece-te que podem estar um passo atrás de Jorge Jesus e Vítor Pereira, por exemplo, como eu referia? Não. Tenho quase a certeza que esse último aspecto que focaste não é o aspecto decisivo para Portugal ter perdido algum fulgor nas últimas épocas em termos de competições europeias, ou dos nossos clubes terem perdido esse fulgor. Não é seguramente. Eu acho que até os treinadores portugueses que não estiverem tantas vezes nas provas europeias, e temos muitos treinadores portugueses nas provas europeias, Mourinho, Nuno Espírito Santo, Paulo Fonseca, etc. Também o Luís Castro no Shakhtar, mas não é esse aspecto seguramente. Eu acho até que estes treinadores que não têm ido lá, ou têm ido lá de forma efêmera, têm mais valor seguramente do que outros treinadores que se calhar andam com maior frequência nas provas europeias. Essa não é sem dúvida a razão para Portugal e para os clubes portugueses chamados grandes estarem com menos fulgor nas provas europeias. Eu acho é que se cavou de facto esse fosso financeiro. O Portugal não tem a capacidade de receita
que têm os clubes da Premier League, diria até do Championship. Só para te dar uma ideia, eu há dias estava a ler aqui uma coisa que falava que um jogador em em Inglaterra, ganha na Premier League em média 64 mil libras por semana, e no Championship 14 mil libras por semana. Mesmo sem fazer o câmbio, dá para ter uma ideia, sobretudo em relação ao Championship, comparando, por exemplo, com a segunda Liga Portuguesa, dos valores completamente opostos para cima, em relação à Inglaterra, em desfavor de Portugal, que são praticados no futebol inglês. Portanto, o futebol inglês, juntamente com isso, também recebe mais receita televisiva, recebe-se mais receita televisiva noutros países, os estádios também estão mais cheios, a Alemanha tem sempre os estádios cheios, a Inglaterra nem falar, estão esgotados de início ao fim da época. Portanto, não é, esse talvez seja o fator que ajudou a esse cavar do fosso. Não é seguramente pela parte dos treinadores. Os treinadores portugueses têm muita categoria, são de top 5, 5 estrelas, diria. Portanto, está à vista a representação portuguesa em termos de treinadores na Europa. Ok, Rui, eu, no fundo, peço-te que entendas a minha questão, não é? Nunca retirando genialidade e qualidade a Bruno Lage, Sérgio Conceição, nunca lhes retirando ao próprio Sapinto, que faz uma arrancada tremenda, sobretudo a nível de Liga Europa com o Braga, nunca tirar qualidade a uma classe que também é a minha, que é a classe dos treinadores. Contudo, a questão foi somente esta: se poderiam de alguma forma estar um passo atrás de Jorge Jesus e Vítor Pereira. Não concordas? Faço-te agora um último remate. Ruben Amorim, parece dele ser uma lufada de ar fresco e alguém que pode ser diferenciado, Rui? Penso que sim, mas Ruben Amorim também tem muito ainda que provar. Eu receio, e espero que isso não venha a acontecer, que Ruben Amorim seja apenas mais um fogo-fato, como tantos acontecem, seja com jogadores, seja com treinadores. Já assistimos muitas vezes a situações assim. Ruben Amorim, até eu não o conheço em pormenor enquanto treinador, não acompanhei o seu início de carreira no Casa Pia, neste início de carreira que é curto, digamos que ainda está no início de carreira, apesar de ter já chegado a um grande do futebol português, mas penso que tem ainda muita coisa que provar, a ver, vamos. O Sporting é de facto uma tarefa bastante complicada, não só em termos esportivos, pela pressão e pelo grau de exigência que comporta estar sentado no banco de suplentes de um clube como o Sporting, mas também por todo o contexto que nós assistimos no dia-a-dia do Sporting, já há uns anos para cá, em que se torna bastante complicado, às vezes, olhar apenas para a questão desportiva. Ou seja, em que a questão desportiva não é o único problema de um treinador ou de um jogador. O Sporting tem, de facto, essa propensão para o desastre, como também já se falou em diversos fóruns, e o que é certo é que Ruben Amorim vai ter no Sporting um teste muito grande. As coisas estão ainda a começar. Começou bem, esteve bem em Braga. A ver, vamos. Eu diria que é preciso deixar trabalhar Ruben Amorim. Há uns anos ouvíamos a frase do deixem jogar o Mantorras, ficou célebre essa frase no futebol português. Espero que agora também deixem trabalhar o Ruben Amorim, porque de facto é um homem que já mostrou que tem conhecimento. A ver, vamos se este conhecimento se pode estender muito no tempo, e aí sim é que está um treinador com valor e um treinador com reconhecimento. Oh, Rui, neste caso, quando dizes que é um peso para o Ruben Amorim estar sentado no banco, ele está literalmente só sentado no banco, não é? O que é que... E isto leva-me a puxar-te aqui um tema que é: de que forma é que um jornalista de desporto encara esta questão dos títulos de treinador, a impossibilidade de poder treinar? Tens alguma opinião formada sobre o processo de formação e de que forma é que nos tem levado aqui algumas questões um bocadinho incómodas, não é? E como o Ruben Amorim, quando estava ainda no Casa Pia, e que agora
a par do Silas, esteve no Sporting também, sem a devida qualificação. De que forma é que, e que comentário é que podes eventualmente fazer a este tema da formação de treinadores e de que forma é que ela está correta, não está correta? O que é que me podes dizer sobre isto, Rui? É um tema polémico, não é? É um tema sensível, Filipe, no futebol português, porque é um tema que coloca aqui em oposição duas coisas. O mérito, por um lado, que muitas vezes não é do treinador principal, e o outro, o canudo, o diploma, que tantas vezes também não quer dizer nada. E é isso que temos observado em muitas situações, quando há treinadores que não têm esse canudo, mas que deram provas no relevado, deram provas em competição, deram provas em alta competição. Torna-se aqui um pouco injusto estar a defender apenas um dos lados. Eu percebo, por exemplo, o Presidente da Associação Nacional de Treinadores, o José Pereira, quando diz que isto é inadmissível, quando se manifesta contra estas situações, em prol daqueles treinadores que investiram numa carreira, tirando o seu curso, tentando subir de grau a degrau, e depois, se calhar, se veem ultrapassados. Este ultrapassados não quero também que seja aqui muito pesado, mas se veem ultrapassados nas escolhas, sobretudo dos dirigentes, quando optam por homens como o Ruben Amorim. Já tinha sucedido no Sporting o mesmo antes com o Jorge Silas, mas eu fico sempre a pensar o que é que deve estar primeiro. E agora no Braga, o Custódio. E o Custódio também. Temos exemplos ao longo dos anos de vários treinadores assim, e de várias equipas técnicas que estão, de certo modo, desvirtuadas na ficha do jogo, não é? Mas eu fico sempre a pensar o que é que deverá estar primeiro. Se é o mérito, se é a competência, se é o trabalho, se são as provas dadas, ou se é o canudo. O outro lado também não está correto no seu todo, não é? Um canudo não é sinónimo de competência, nem nada disto que eu acabei de dizer. Portanto, não tenho opinião formada, claro, mas percebo os dois lados. Percebo o José Pereira, que é o responsável de uma associação de classe, tem naturalmente que defender essa associação de classe, e as regras aplicáveis a essa associação de classe, e percebo também as escolhas dos dirigentes, que passam um pouco por cima disso e optam, sobretudo, por aqueles que acham que são os melhores, independentemente da formação que têm e do canudo que têm. Poderia haver aqui, Filipe, deixa-me só dizer isto, poderia haver aqui, se calhar, uma flexibilização, uma equiparação, de forma a agilizar esta situação. Por exemplo, quando um treinador chegasse à Primeira Liga, que esta situação pudesse ser resolvida e não arrastada no tempo, porque era bom para todos e também era bom para o futebol português, para não continuar a haver este ruído em redor de quem tem nível, quem não tem o nível, etc., em relação aos treinadores. Muito bem, Rui. Rui, vou-te lançar aqui agora um desafio, uma vez que estamos no tema dos treinadores. Vou-te permitir aqui, pelos instantes que entenderes necessários, calçares as botas, pôres o apito e, sobretudo, dares asa ao teu bloco de notas. Se pudesses reforçar os três grandes com um jogador, Rui, Benfica, Sporting e Porto, que jogador trarias? Mas traria de um grande para o outro ou de lá de fora? Eu vou-te facilitar a vida. Vou-te permitir uma transferta de um grande para o outro. Ou seja, entre os três grandes, poderás escolher um clube de outro grande que vises que aquele encaixe permitiria um catapultar daquela equipa para outro patamar. Benfica. Sim, é melhor assim, porque o universo lá fora é tão grande que ficamos na dúvida. Poderíamos fazer disto uma vinheta de scouting, mas vamos fazer só uma brincadeira hoje. Não, muito bem, muito bem, muito bem. Então queres que eu comece por colocar um jogador no Benfica que esteja no Porto ou no Sporting? Isso. Eu acho que o Benfica precisa de um central. Há muito tempo que acho isso. Acho que o Benfica, enquanto campeão nacional, na luta pelo título desta temporada ainda incerta, nas provas europeias, eu acho que o Benfica não pode estar assente numa dupla de centrais tão jovem. E por isso mesmo precisa de um central
um pouco mais velho de facto, não idoso. Não quero chamar idoso ao Jeremy Mathieu, mas acho que o Benfica precisava de facto de um central, de um patrão. E veja-se como o Benfica funcionou bem, por exemplo, quando conseguiu conjugar Luizão com um central mais jovem, até mesmo Jardel com um central mais jovem, e esta época, sobretudo em termos europeus, o Benfica denotou muitas dificuldades com a dupla Ferro e Ruben Dias. Houve de facto jogos em que faltou de facto experiência, faltou uma voz de comando, que acho que deve acontecer para quem joga numa zona como a defesa. Se há a zona do terreno onde tem de existir uma voz de comando, é de facto na defesa e no eixo da defesa. Não sei qual é o jogador que poderia, neste jogo, deslocar para o Benfica, mas penso que, por exemplo, Ivan Marcano seria um jogador que conjugaria bem com um dos centrais do Benfica, quer com Ruben Dias, quer com Ferro. Se calhar Ivan Marcano, Ferro, seria uma dupla de centrais um pouco mais promissora para os desejos do Benfica. Também Coates, me parece que era um jogador que poderia entrar bem ali naquele eixo defensivo do Benfica. Em relação aos restantes, o Sporting, Porto, ok. Em relação ao Porto, o Porto é uma excelente equipa, tem um excelente plantel. Porto e Benfica têm os melhores plantéis, na minha opinião, do futebol português já há bastante tempo, não só nesta temporada 19-20. Em relação ao Futebol Clube Porto, eu continuo a achar que o Porto precisa de um lateral direito. Maxi Pereira nunca foi um jogador que conseguisse ter o desempenho no Porto como teve no Benfica, com toda a celeuma que sempre rodeou essa transferência do uruguaio da Luz para o Dragão. Depois Sérgio conseguiu ali de certo modo inventar Jesus Corona. É um jogador que diga-se foi uma grande surpresa. Foi uma grande surpresa. Mas tu te lembrares, têm surgido grandes laterais direitos no futebol português, de jogadores que são extremos. O Benfica tem esses exemplos. O próprio Maxi, que falávamos agora, Miguel, também era extremo. Coentrão. O próprio Coentrão, exatamente, pela outra ala. Quem sabe se muitos desses jogadores não teriam tido uma carreira mais curta ao alto nível se tivessem mantido as suas posições originais. De qualquer modo, eu acho que o Porto precisa de um lateral direito. O Porto está muito bem servido no lado esquerdo, tem bons centrais, mas vai ali, de certo modo, sempre estando intermitente na lateral direita. E nesse capítulo poderia muito bem reforçar-se com um outro lateral direito, quer de Benfica, quer de Sporting. Talvez, sei lá, o Ristovski pudesse ser um jogador interessante para o Futebol Clube do Porto, no desenho também do Sérgio Conceição. Eu gosto do Ristovski, eu acho que é um bom jogador, é um jogador certinho, e como vês também gosto sobretudo das defesas, e gosto de uma defesa bem arrumada. Uma defesa bem arrumada é sempre meio caminho andado para se construir bem a partir daí, a partir do meio campo e no ataque. Muito bem. Terminas com uma tarefa mais fácil. Por tudo aquilo que é a realidade, parece-me que não te será muito difícil encaixar um jogador de Benfica ou Porto no Sporting. A curiosidade será em que lugar te pareceria mais fundamental reforçar. Apesar de ter chegado o Sporar há pouco tempo, eu continuo a achar que o Sporting precisa de um avançado de categoria. As posições no Sporting, há várias posições que denotam lacunas, e não é só desta temporada, já dura há muitas temporadas. O Sporting tem construído plantéis muito irregulares, tem vivido de alguns jogadores, foi o caso esta época já do Bruno Fernandes,
mas continuo a achar que o Sporting tem construído plantéis muito irregulares. Se bem que dentro dessa irregularidade eu continuo a achar que o Sporting precisa de um avançado de craveira. Quando digo de craveira, sim. Oh, Rui, perdoa-me, mas diz-me, quando tu dizes que o plantel é desequilibrado ou irregular, tu referes-te ao seu desempenho sobre o tempo, ou o que tu queres dizer é que o plantel de alguma forma é desequilibrado nas soluções ao longo dos tempos? É desequilibrado nos valores que são colocados em cada posição no terreno. O Sporting tem jogadores em algumas posições que eu acho que não estão ao mesmo nível de jogadores, mesmo as soluções de outras zonas do terreno. O Sporting tem grandes carências em termos de qualidade. E isto também é um tema já debatido há bastante tempo. Por isso mesmo achar que, e quando digo que o Sporting precisa de um avançado de craveira, não estou a pensar em Luís Soares, mas eventualmente num jogador ao nível de Bas Dost. Na minha opinião foi um erro a saída de Bas Dost. O holandês era um jogador que oferecia muitas soluções, não tão móvel, mas por exemplo no jogo aéreo era quase imbatível. O Sporting daí para cá andou com Luís Filipe, Pedro Mendes, contratou Sporar, mas continuo a achar que falta ao Sporting um avançado ao nível de Bas Dost, pelo menos com as credenciais de Bas Dost, um avançado até se calhar mais fixo, potente, bom de cabeça, e no caso do Sporting eventualmente seria necessário se calhar começar a construir a casa pelo telhado, e o telhado aí seria o ataque e seria a contratação de um avançado raiz, um avançado como Bas Dost. Eu sou um apreciador das qualidades de Bas Dost. O Bas Dost, não sei se te recordas, aqui há uns anos falava-se do Pinheiro para o Sporting. Não sei se era o Paulo Sérgio que dizia isso, ou era outro treinador. Paulo Sérgio, exatamente, que agora é treinador do Portimonense. Falava-se da necessidade de um Pinheiro. O Bas Dost é um Pinheiro daqueles Pinheiros que dão boa sombra. Eu acho que foi um erro, de facto, o Sporting ter... percebo as razões, mas e percebo também o imediatismo da situação, acho que entendes isso, mas parece-me que foi um erro crasso em relação a esta temporada, a saída do Bas Dost. Eu sei que és apreciador de outros avançados, nomeadamente aqueles com sotaque castelhano da América, mas como o Avioncito, não é? Mas eu gosto imenso de Bas Dost e tive muita pena que Bas Dost tivesse deixado o futebol português. Que na minha ideia, se é que a minha ideia é permitida, um Freddy Monteiro a trabalhar com Bas Dost era uma dupla de sonho, não é? Agora, parece-me a mim, e trazes-me aqui à ideia, uma conversa que tive não há muito tempo com um grande amigo que me dizia um dos grandes problemas, e com umas grandes aspas, não é? É que em Portugal nunca aproveitámos este tipo de jogadores que tinham uma qualidade inata para jogarem como segundos avançados. Aquele jogador que nós gostamos de chamar de alguma forma vagabundo, que andam por ali à procura da bola para fazer jogar e servir os avançados, foram jogadores de alguma forma nunca aproveitados em Portugal e sempre condenados, perdoem-me a expressão, a jogar a avançados. Hélder Postiga, Nuno Gomes, Freddy Monteiro, o próprio Jonas, mas esse supersónico e um gênio, parece-me a mim que até se o puséssemos a jogar a central, ele tinha qualidade. Jonas, para mim, um grande segundo avançado, condenado a jogar a avançado e condenado ao sucesso por ser um gênio. Tens alguma opinião sobre isto, Rui? Achas que, de facto, os plantéis e os treinadores não potencializaram, como diria Jorge Jesus, o papel do segundo avançado? O próprio Jorge Jesus não o fez em muitas ocasiões. Eu lembro-me de Jonas a jogar, mas penso que aí já com Rui Vitória, não quero cometer nenhuma... não quero enganar-me no que estou a dizer, mas penso que já com Rui Vitória, recordo-me de... Eu concordo com essa ideia. Acho que o segundo avançado é tão ou mais belo do que um avançado de raiz. Mas o Jonas, fizeste-me recordar o Jonas porque veio-me à memória
o Jonas a jogar no início do Rio Vitória, acho que foi isso que aconteceu, como o homem mais adiantado da equipa do Benfica. E aquilo claramente não funcionou bem, inclusive naquela supertaça, final da supertaça no Algarve, exatamente com Jesus já treinador do Sporting, e não funcionou de facto. E não sei se poderemos dizer que não se tem aproveitado. Eu acho que há muitos treinadores que o têm aproveitado, que o têm valorizado, e também tem um bocado essa nostalgia, e também lamento se depois de termos perdido no futebol o chamado 10, e como antigamente havia, não é? Estou-me a lembrar, por exemplo, no Benfica, o último grande 10 talvez tenha sido mesmo Pablo Aimar, mas depois de no futebol se ter perdido o 10, era muito triste agora que também se perdesse o segundo avançado. Isto é nome de esquemas táticos completamente diferentes, mas o futebol tem evoluído também, e quem somos nós para tentarmos contrariar isso? Mas acho que isso ainda não acontece. Acho que 4-4-2 continua a ser o melhor esquema tático, na minha opinião, para a maioria das vezes. Rui, estamos aqui quase a entrar em velocidade de cruzeiro. Quase me apetece dizer que isto agora era um fio de um novelo. O tempo é teu. Que nós não parávamos de desenrolar. E falas-me na camisola 10, Rui. Eu olho ao futebol atual e vamos nos tentar focar aqui um bocadinho na nossa liga, porque senão então aí uma noite não chegaria. Parece-te Bruno Fernandes um jogador capaz de nos matar a saudade de um típico número 10? Ou fazes dele um jogador mais box-to-box e um jogador que de facto tem aquela capacidade de ser, perdoem-me a expressão, mas isto é mesmo para falar futebolês aqui no Bola que Fala, um cão de caça, mas que depois que tem uma qualidade com a bola nos pés tremenda. Como é que tu vês de facto o Bruno Fernandes, Rui? Como é que tu queres que eu fale de Bruno Fernandes como um 10 quando já vimos Bruno Fernandes fazer quase tudo, só não ir à baliza? É impossível. Bruno Fernandes é um jogador... E tudo bem feito, não é? E tudo bem feito, e com uma abnegação, e com uma dedicação, e um voluntarismo inexcedíveis, espetaculares. Eu acho que Bruno Fernandes é das melhores coisas que apareceu no futebol português quando regressou a Portugal, e para jogar no Sporting. Ainda bem que se calhar ainda bem que o fez pela porta do Sporting, esse regresso, porque exigiu mais dele, e eu acho que deixou também mais à vista as suas qualidades. O Bruno Fernandes, não há palavras para o definir, tem condições, na minha opinião. Eu acho estranho até não se ter falado muito nisto ainda, mas tem condições também, e agora está num palco que o pode levar, na minha opinião, para outros palcos. Não acho que ele fique ali por Old Trafford, mas acho que, como é que não se falou ainda nisto, o Bruno Fernandes pode ser, de facto, um dos melhores jogadores do mundo, muito em breve, no tempo. E eu acho que é isso que pode vir a acontecer. Se a carreira dele não for atingida por nenhuma lesão, se não tiver uma paragem longa, se mantiver a forma época após época, porque Bruno Fernandes parece inesgotável. Ele é inesgotável em termos físicos, ele é inesgotável em termos de soluções que dá ao futebol de cada equipa. Foi isso que aconteceu no Sporting, já está a sê-lo também um pouco no Manchester United, apesar de estar ainda a começar. Portanto, não gostaria de falar de Bruno Fernandes como um 10. Ele é um 10, um 6, um 8, é um 9. Um bocadinho à semelhança daquela expressão que utilizamos do cidadão do mundo, o Bruno é um cidadão da bola. Vai lá para dentro. Eu acho que ele é um cidadão das quatro linhas, quer dizer, pode viajar por todas as zonas do terreno. E é isso que o torna fantástico também, sempre com essa qualidade que falavas há bocado. Ele não faz melhor uma posição do que outra, dentro daquelas posições que lhe são mais comuns. Ele faz todas as posições bem, na minha opinião.
e tem todas as condições, repito, para ser um sucessor, quem sabe, de Ronaldo, não digo no plano imediato, mas em breve, assim cresça também a esse nível a sua carreira. Talvez tenha estado muito tempo no Sporting, amarrado muito tempo ao Sporting, isto no bom sentido, mas é preciso perceber, é preciso entender que nesta altura Bruno Fernandes já era grande demais para este Sporting, para esta equipa do Sporting, melhor dizendo. Para este campeonato também, Rui. Para este campeonato também. Para este campeonato também. Na minha opinião, acho que para este campeonato também. Se Bruno Fernandes tivesse desempenhado as mesmas funções com a categoria que desempenhou, com a qualidade que desempenhou no Porto ou no Sporting, eu diria exatamente o mesmo. Seria o melhor jogador, quer de uma equipa, quer de outra, Porto ou Benfica, e por isso mesmo seria também pequeno demais para este campeonato. Não é desvalorizar o nosso campeonato, uma vez mais, já falámos do tamanho certo que o nosso campeonato tem neste momento, mas acho que Bruno Fernandes tem de estar num patamar europeu, onde os holofotes são mais brilhantes, é o caso da Premier League. Eu pergunto-me onde é que andava este Bruno Fernandes antes de chegar a Alvalade? Andou por Itália, mas não parece que fosse o mesmo. Pelo menos mudou ali qualquer coisa no dia em que aterrou em Lisboa. Rui, olhando a um assunto que tocaste e está a ser divertidíssimo para mim, porque eu confesso, eu tenho aqui as minhas guidelines, os meus apontamentos que fiz para de facto garantir aqui um bom conteúdo neste primeiro episódio da Bola que Fala e termos uma conversa agradável, mas que de alguma forma não fosse uma conversa que eu e tu poderíamos ter num jantar de como tantos que fazemos, não é? Queria trazer aqui um conteúdo mais programado, mais pensado, mas claro, a verdade é que a conversa tem surgido naturalmente e tu tocaste-me agora aqui num ponto que me faz lançar-te uma pergunta que é Cristiano Ronaldo e a seleção nacional. Rui, nós temos Bernardo Silva, Bruno Fernandes, João Cancelo, William Carvalho, Danilo, o próprio André Silva, o próprio Gonçalo Paciência, João Mário. A questão que eu te coloco é, a seleção portuguesa tem assim qualidade para no pós-Ronaldo continuar a sonhar com um título europeu? Ou parece-te a ti que o pós-Ronaldo vai nos trazer aqui alguma depressão por si só? Bem, eu recordo-te uma coisa, e é muito importante lembrar esse momento, que é, nós não tivemos Ronaldo na Liga das Nações, e esse foi já na altura um bom barómetro, não sei se apenas e só dos adeptos, mas também, se não o foi por parte de outras pessoas que têm outras responsabilidades, um bom barómetro para avaliar o que poderia ser a seleção portuguesa sem Ronaldo. Há quem esteja a prever algo traumático, há quem esteja a dizer que Portugal vai cair muito em qualidade. Eu acho que não. Acho que se esta saída de Ronaldo... Deixa-me só acrescentar, desculpa. O que eu me refiro não é só a qualidade, Rui, é a liderança. A liderança que Ronaldo impõe, não é? Porque de repente tu não tens Ronaldo, tu não tens Nani, tu não tens Quaresma, Bruno Alves estará a prazo, Pepe estará a prazo, José Fontes estará a prazo. Quer dizer, quem é que vai pegar na liderança deste balneário, Rui? É a qualidade versus liderança. E perdoa-me ter-te interrompido, devolvo-te a bola. Sim, eu percebo essa ideia de liderança e percebo também que para além de Ronaldo há outros jogadores da mesma faixa etária que também se afastarão e no qual poderíamos ver como números 2 de Ronaldo, 2, 3, 4 por aí fora de Ronaldo em termos de sucessão para a liderança, para a abraçadeira, para a voz de comando, para a mobilização do balneário, até para o entretenimento do balneário, para um bom grupo
dentro e fora do relevado. Eu percebo isso, mas recordo também que Portugal tem jogadores que podem muito bem fazer esse papel. Vejo em João Mário, vejo em Patrício, vejo no próprio Bruno Fernandes e vejo, sobretudo, num jogador que eu acho que é também um líder à sua maneira, que é o Bernardo Silva. Mas há pouco falávamos de Bruno Fernandes. Eu acho que Bruno Fernandes pode de facto desempenhar esse papel. Quando eu também referia que Bruno Fernandes pode ser um sucessor de Ronaldo ao nível de melhor do mundo, também é este nível podemos aplicar essa minha opinião. Portanto, não dramatizo essa saída de Ronaldo em termos de liderança, saída em termos de pendurar as chuteiras, mas também não dramatizo em termos de liderança, ou seja, a liderança não cairá na rua, é a minha opinião. Portugal está bem servido de jogadores e está também bem servido ao nível de homens que podem ficar com a braçadeira, podem protagonizar essa liderança com caráter, com um perfil também capaz de fazer esse papel. Ronaldo só há um. Essa é a realidade. Ronaldo só há um. Mas as lideranças não são iguais. Portanto, eventualmente com um estilo diferente, Portugal vai de certeza ter condições para continuar a ter essa liderança, uma liderança que se mostre no relevado e que possa também levar a nossa seleção para voos muito bons, como já tivemos nessa grande conquista do futebol português, que foi o Euro 2016. Digamos que acredito que esteja a ser preparada essa saída de Ronaldo, é a minha opinião também há algum tempo. Essa saída de Ronaldo está pensada por parte da Federação Portuguesa de Futebol. Ronaldo lá fora é problema do seu clube, cá dentro representa a seleção e por isso acho que cá dentro essa questão relacionada com a saída de Ronaldo, que eu acho que acontecerá depois do próximo Mundial, pode parecer uma coisa assim um pouco utópica, mas eu acho que acontecerá depois do próximo Mundial. Ronaldo ainda estará no próximo Mundial, na minha opinião, porque ele já o disse, ele já o provou, fisicamente está em condições, sente-se com quase menos de 10 anos, disse-o há um ano, há 2, salvo erro, e por isso mesmo acredito que Ronaldo estará, isso é inequívoco, é certíssimo, estará neste Campeonato da Europa que passou para o próximo ano e estará também no próximo Mundial. A ver, vamos se desempenhando o mesmo papel e tendo o mesmo protagonismo. Essa é apenas e só a minha única dúvida. Houve mundo antes de Cristo e depois de Cristo, vai haver seleção antes de Ronaldo e depois de Ronaldo. É o que retiro daqui, não é, Rui? E haverá certamente uma seleção com um grau de exigência, com uma necessidade de fazer bem, com uma necessidade de estar presente ou de continuar a estar presente de forma consecutiva nas grandes competições europeus, mundiais, também a Liga das Nações, na qual fomos o país, fomos o país anfitrião, o primeiro país anfitrião. Portanto, acho que vai continuar a haver seleção. Os jogadores que temos e outros que estão a despontar dão-nos essa garantia. Rui, quando te convidei